Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo workshop de dança online. Eu estou muito feliz com a sua participação. Espero que esse workshop ele venha estar agregando bastante valor para a sua vida. Na verdade, eu tenho convicção que ele vai estar sim sendo divisor de águas para a sua vida a partir do momento que você aplicar todo o conteúdo que a gente vai estar trazendo nele para você. Amém? E aí, tá preparado? Tá com papelzinho e caneta aí para você anotar as partes importantes? Então já pega um papel e uma caneta, porque também vai ter trabalho de casa essa aula de hoje, hein? Se prepara aí. Gente, e antes, eu quero estar avisando a vocês que essa nossa primeira aula ela vai estar sendo um pouco teórica, mas eu creio que com um valor, assim, fundamental para a sua vida e para o seu ministério. Se hoje só a questão da aula prática, de passos, forem resolver o seu problema, fosse fazer com que o seu ministério alcançasse aquilo que Deus quer com que vocês alcancem, então talvez a solução seria vocês entrarem para uma academia de dança, quem sabe. Mas nós hoje entendemos que a nossa dança ela não é comum. Nós dançamos algo profético. E nós sabemos que só se torna profético quando há um profeta que dança. Então, antes de tratar os nossos movimentos, tornar talvez eles mais bonitos, mais belos, vamos tratar a nossa própria vida, para que a nossa dança assim se torne profética. Vamos então, em nome de Jesus, agora desobstruir os nossos ouvidos, porque o profeta é aquele que é boca de Deus aqui nessa terra. E para ser boca de Deus, é necessário ouvir o que ele fala, para nós falarmos aquilo que ele quer falar para essa geração. Eu queria só compartilhar com vocês antes aqui. Nós estamos debaixo de uma promessa, uma profeta aqui da nossa igreja, ela falou que ela viu a capa de Elias sendo lançada sobre o Brasil. E Deus ali perguntando, onde estão os Eliseus de Deus nessa geração? Eu não sei se você lembra, mas Eliseu foi um homem disposto a ele abrir mão de tudo aquilo que era necessário, de tudo aquilo que poderia prender ele, para fazer com que ele olhasse para trás, ou então retornasse e não cumprisse seu chamado aqui nessa terra. Ele abriu mão de tudo isso para que ele pudesse realmente se apossar dessa capa que era o chamado dele, essa capa que era a presença de Deus na vida dele, essa capa que era algo que Deus tinha imposto ali sobre a vida dele para poder ele estar cumprindo e fazendo aquilo que é necessário. Eu não sei se você sabe, mas existe sim um chamado de Deus para a nossa vida hoje. O id, o pregar, o fazer discípulos. E muitas das vezes vai ser necessário nós abrirmos mão de determinadas coisas da nossa vida para que nós venhamos nos apossar desse chamado incrível de Deus para nós, para que nada venha nos atrapalhar da gente seguir em frente. Amém? Então, Eliseu de Deus, eu quero te chamar assim profeticamente. Vamos agora estar juntos estudando e ver aquilo que pode estar nos atrapalhando de estar cumprindo o nosso chamado? Durante os videozinhos que eu estava postando, eu falei, você que se sente paralisado, sente que você ainda não conseguiu alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? Então vamos descobrir agora o que está acontecendo que está te paralisando? O que está acontecendo que não está fazendo com que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial? Vamos ter agora a solução em Deus? Lembrando que a solução nós encontramos sempre na palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Então, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, quando você precisar de uma resposta, corre para ela, porque eu tenho convicção que ele vai falar contigo através dela. E, gente, olha que tremendo. Efésios, capítulo 1, não precisa abrir a sua Bíblia e ler, presta bastante atenção. Efésios, capítulo 1, vou estar lendo a partir do versículo 3. Diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, presta atenção nisso, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Depois diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas presta atenção nisso aqui, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Aqui nós aprendemos que Deus, ele já nos abençoou. E ele não fala com algumas bênçãos ou com só um tipo de bênção, mas ele diz bem claro aqui, isso você vai ver em todas as versões da Bíblia, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos sim tudo isso reservado para a nossa vida. Nós temos todas as bênçãos espirituais disponíveis para nós. E quando a gente pensa que a gente quer crescer, que a gente quer avançar, a gente sempre pede, Senhor, me dá a tua bênção para que eu alcance isso. Senhor, eu preciso da tua bênção para que meu ministério cresça, para que meu ministério evolua, para que eu venha estar tocando novos corações, novas pessoas. Eu
preciso da sua bênção. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Já existe a bênção de Deus disponível para a sua vida. Ele já te abençoou, a palavra é clara e diz: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa bênção existe, ela já está disponível para você crescer, para você avançar, para você frutificar, para você não andar desanimado, para você ter coragem, para você ter ousadia. Tudo isso já está disponível para a sua vida. Sendo que quando a gente vai no versículo 4, eu achei até tremendo que em outras versões diz esse como, diz: portanto, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse portanto, quando diz em outras versões, ele tem a mesma conotação, ele denota uma justificação do que foi dito antes. O portanto, ele vem como uma justificação. Ou seja, o portanto, ele vai justificar essas bênçãos que já estão disponíveis para nós. E ele tem a mesma conotação de porquê. Então, se a gente lê dessa forma assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Porque também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que lindo! Uma coisa que a gente às vezes não presta atenção é que para toda a bênção de Deus existe uma condição. Às vezes a gente acha que Deus nos abençoa, já tenho a bênção, mas já é necessário viver de uma forma para que eu alcance essa bênção. Existe uma condição de Deus para a nossa vida, para que a gente venha alcançar essa bênção que já está disponível. E aqui a gente entende que essa condição para nós alcançarmos todas as bênçãos espirituais que foram já liberadas para a nossa vida nos lugares celestiais é a questão de Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavrinhas que diz santo e irrepreensível. Não sei se você sabe, mas o significado de santo é ser separado. Ou seja, vamos primeiro parar nesse santo. Para você hoje alcançar essa bênção de Deus que já está disponível para a sua vida, é necessário você viver uma vida de separação. Uma vida de separação das coisas desse mundo. Para você estar alcançando essa bênção que já está disponível para a sua vida. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que às vezes as pessoas se sentem desanimadas, se sentem, meu Deus, eu vou parar, não vou conseguir, eu estou precisando de algo de Deus. Ou então se sente a questão de desânimo, vem a questão, estou me sentindo desmotivado. Ou então, poxa, eu quero alcançar, mas para eu alcançar eu preciso de pessoas estarem do meu lado, porque sozinha eu não vou alcançar. Não. Já existe uma bênção liberada de Deus sobre a vida de vocês para vocês alcançarem tudo isso que vocês sonham como ministério. Onde você deseja chegar? O que vocês querem fazer como ministério? Gente, já existe a bênção, a liberação de Deus para vocês alcançarem isso. Não viverem, eu costumo dizer isso, não tenha só como padrão, eu quero alcançar o que o Ministério de Dança Louvor na Tela alcançou. Existe algo de Deus além. Você hoje, vivendo de uma forma santa, se separando desse mundo e tendo uma vida irrepreensível diante de Deus, você não vai só alcançar o que o Ministério de Dança Louvor na Terra alcançou, mas você vai além daquilo que nós já alcançamos em Deus. E eu tenho convicção também que hoje aquilo que nós conseguimos alcançar em Deus como ministério, falando, foi porque nós nos apossamos disso aqui. Nós vivemos hoje uma vida de separação das coisas desse mundo. Eu acho tremendo que quando a gente vai parar para poder pensar em João Batista, a palavra de Deus diz que ele vestia roupas com pelos de camelo, ele comia Qual o nome, príncipe? Pode falar alto. Gafanhoto. Ele comia dos gafanhotos e bebia mel silvestre. Essa era a alimentação de João Batista, a maneira como ele se vestia. Sendo que você não vê Deus falando assim, João Batista, só se vista com roupas de pelo de camelo, só como os gafanhotos, ou então só beba o mel silvestre. Você não vê Deus obrigando João Batista a fazer isso. Mas você vê que ele se porta dessa maneira, de uma maneira santa, de uma maneira separada, pregando o arrependimento. João Batista não foi o homem que ele via o cego e falava, cego, vem enxergar. Ou então ele via um coxo e falava, coxo, se levanta e anda. Não, a gente não vê que não aconteceram esses milagres físicos. Mas a Bíblia diz que não houve homem maior, nem antes, nem depois dele. Eu quero que você entenda algo. João Batista, ele vivia num padrão diferenciado.
Ele fazia algo diferente para o próprio Deus. E ele recebeu algo diferente do próprio Deus. Às vezes nós queremos muito receber algo diferente de Deus. Nós queremos receber uma porção maior. Nós queremos viver algo maior em Deus. Mas nós não estamos disponíveis a ter uma postura diferenciada para nós alcançarmos isso. Gente, é lindo demais aquilo que nós vemos em João Batista. Ele pregava o arrependimento. E esse arrependimento ele pregava fazendo o quê? Preparando a vinda de Jesus. Hoje nós também, o Senhor tem nos comissionado para isso, para nós estarmos pregando arrependimento. Mas antes de pregar esse arrependimento, é viver esse arrependimento, para que nós venhamos preparar, não a vinda pela primeira vez, mas a volta de Jesus. É necessário hoje nós estarmos preparando a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, para a sua volta, para a volta de Cristo, para nós estarmos realmente preparados para habitarmos com Ele, lá nas regiões celestiais, vivemos, meu Deus, aquele tempo maravilhoso que não vai haver choro, não vai haver tristeza, só vai haver alegria, vai haver ali adoração. E nós sabemos que o mais tremendo da vida eterna é que nós vamos conhecer a Deus na totalidade. Meu Deus, que coisa linda. O que nos garante isso hoje? Bruna, mas eu tenho uma duvidazinha. Será que realmente Jesus um dia vai voltar? Sabia que hoje o fato do Espírito Santo ele habitar dentro da sua vida, isso é o nosso penhor, é a nossa garantia de que um dia Jesus voltará. Sabia disso? Eu acho tremendo que antigamente, eu já vi até meu pai fazendo isso. Quando ele queria pagar algo, ele falava assim, não, eu vou pegar aqui com você essa peça do carro, mas eu vou lá em casa buscar o dinheiro e vou vir aqui pagar. Mas como garantia de que eu vou voltar para poder te dar o dinheiro, eu vou deixar aqui com você a minha habilitação, então vou deixar com você a minha identidade. Vocês já viram isso acontecendo? Gente, antigamente eu via muito meu pai e minha mãe fazendo isso, era comum isso acontecer. Então ele deixava algo dele ali para poder provar. Eu tô te deixando algo de valor meu, para poder provar que eu vou voltar e eu vou buscar e vou pagar aquilo que é necessário. E gente, a mesma coisa hoje aconteceu com a nossa vida. Deus, ele deixou hoje com que o Espírito Santo ele habitasse dentro de nós como garantia da volta de Cristo. Então não duvide, porque a volta de Cristo, ela é real. Nós precisamos estar preparados para ela. Então, nós aprendemos que existem bênçãos espirituais separadas hoje para a sua vida, para você não viver desanimado, para você viver com coragem, para você viver, alcançar aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Sabe o que eu achei tremendo? Eu percebi que pessoas, não só de ministérios de dança, se inscreveram nesse workshop, mas pessoas de ministérios de louvor, pessoas de ministérios de teatro. E essa palavra aqui, querido, ela vai ter um grande efeito para a sua vida se você começar a pensar dessa forma. Tá desanimado? Tá se sentindo triste? Tá sentindo que você ainda não alcançou aquilo que é necessário? Ei, em nome de Jesus, desperta. Existem as bênçãos de Deus liberadas já sobre a sua vida. Você foi abençoado, mas é necessário ter uma postura para você alcançar todas elas. E a gente aprende que essa postura é ser santo e ser irrepreensível diante de Deus. É lindo demais porque fala também depois do versículo 5 que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Às vezes a questão da predestinação, tem algumas pessoas que ficam pensando, ele nos predestinou, quer dizer então que uns Deus fez para salvação, outros Deus fez para perdição? Não. Eu quero explicar para você aqui agora o que significa a questão do predestinou. Posso te dar um exemplo? Vamos supor que uma família predestinou a filha para ser médica. Como assim, Bruna? Pode usar essa palavra para isso? Sim. A palavra predestinou significa fazer com que algo ou alguém tenha uma finalidade específica. Ou seja, uma família predestinou a filha para ser médica. Eles fizeram, o desejo deles é que ela se torne médica. Eles estão fazendo com que algo ou alguém tenha essa finalidade. Chegue a questão de se tornar médica. Mas para essa menina que a família deseja que se torne médica, para ela chegar onde a família deseja, ela vai ter que passar pela faculdade. Depois ela tem que passar pela faculdade, ela vai ter que ter boas notas nas provas. Na verdade, tem todo um processo que ela vai estar passando para isso, para poder chegar ao resultado. Eu quero que você entenda o seguinte: ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Todos nós somos feituras de Deus, criação de Deus. Ele nos criou com a sua própria mão. E o desejo hoje de Deus é que nós venhamos a chegar a essa finalidade de nos tornarmos filhos. Mas só se torna filho aquele que passa por esse processo.
Se uma pessoa, para se tornar um médico, tem que passar pela faculdade, uma pessoa, para poder se tornar um filho, ele tem que precisar passar por esse processo. E qual é o processo que nós precisamos passar para nos tornarmos filhos de Deus? É só você ler aqui: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Você se torna um filho quando você hoje reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Decide viver para Ele. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na sua vida. Porque nós vemos, na própria palavra também diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os que são guiados pelo Espírito, esses sim são os filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele está te guiando, está te direcionando nas suas atitudes, nas suas escolhas. Às vezes você pensa, vou fazer isso, aí você vai sentir um negocinho lá no seu coração. Não faz isso agora não. Se porta de uma outra forma. Se isso está acontecendo, já é o próprio Espírito ali te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, te direcionando aquilo que é necessário. Mas se não tem essa vozinha ali no seu íntimo te falando como agir, como fazer, então olha, já para e reflete hoje. Se você realmente já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se você decidiu viver para Ele e deixou com que o Espírito Santo habitasse dentro de você para te direcionar e te mover a tudo aquilo que é necessário. E depois fala assim, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. Gente, é tremendo demais aquilo que nós encontramos hoje na palavra de Deus. Se o seu ministério hoje, ele quer avançar, ele quer crescer, então se aprofunda nisso aqui antes. Se aprofunda na palavra de Deus. Toma posse dessa postura que é necessária vocês tomarem, aquilo que é necessário. Já começa a pensar aí agora. O que você tem que mudar? Já que a condição para você hoje tomar posse das bênçãos de Deus para sua vida, você viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, então o que está sendo necessário você mudar para você se tornar santo? Para você se tornar separado desse mundo, viver essa vida de separação e se tornar irrepreensível. O que está faltando hoje na sua vida também para você se tornar irrepreensível diante de Deus? Ou seja, você não se achar com falta, você não ter nada na sua vida com que Deus tenha necessidade de chamar a atenção, vamos dizer assim. Sabe o que é lindo também? É que a gente vê que, para poder comprovar essa questão de que toda bênção, ela exige uma condição, a gente vê lá na palavra de Deus também, essa palavra aqui, ela é fruto do prestar atenção em um culto. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam meio escandalizadas. Mas hoje, todas as pessoas que fazem parte do Ministério de Dança Louvor na Terra, a gente tem como uma condição, a pessoa ela também está presente em todos os cultos da igreja. E isso é muito importante. Então, se hoje você é uma pessoa que você desvaloriza os cultos da sua igreja, que você falta por qualquer coisa, talvez aí esteja o motivo do seu desânimo. Então, começa a pensar direitinho, pesar numa balança justa aquilo que é necessário. Você está mudando para você já sair dessa primeira aula diferente. Em nome de Jesus. Mas olha que lindo isso aqui, a gente vai ver que hoje nós somos filhos de Deus. Falamos sobre isso, né? Sobre a questão de sermos filhos. A gente vai ver aqui um pai abençoando um filho, mas ele dando uma condição para que o filho recebesse essa bênção, só para poder testificar essa palavra que a gente trouxe antes, lá de Efésios 1, do versículo 3. Mas lá em Gênesis 28, no versículo 1, diz assim, Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Olha que tremendo isso, gente. Aqui a gente já vê um pai abençoando um filho, mas ele abençoa o filho já dando a condição para que o filho ele se aposse da bênção completa para a vida dele. Ele vai abençoa, fala, Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse, junto com a bênção veio a responsabilidade, junto com a bênção veio a ordenança de uma postura que era necessária ele tomar para que ele se apossasse de tudo. Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Esse não tomes mulher de outras filhas de Canaã era para preservar a linhagem deles, uma linhagem pura. Era para preservar a santidade.
a questão deles serem separados desse mundo. Olha que lindo, a gente não viu que a bênção de Deus ela veio acompanhada de duas questões. A questão de nós sermos hoje santos, sermos separados desse mundo e sermos irrepreensíveis diante de Deus. Isso aqui está testificando tudo isso. Isaac, ele chama a Jacó, abençoa Jacó e junto com a bênção vem uma ordenança. Queridos, hoje nós somos filhos de Deus. E junto com essa bênção do nosso Pai para a nossa vida veio essa ordenança. Vão ter momentos que você vai olhar para as outras pessoas, talvez você é novo, você é jovem, tem 15 anos, tem 13 anos, vocês vão olhar para as pessoas do teu lado, dia de culto, que você vai ter que estar dentro da igreja assistindo a palavra, vocês vão ver os jovens lá do teu lado indo para a festa de 15 anos, ou então saindo, fazendo algo diferente. São posturas que vocês vão tomar diferente, mas que vai fazer com que vocês venham viver também algo diferente da parte de Deus. Vai ser como se você estivesse se vestindo lá do pelo de camelo, comendo os gafanhotos, bebendo do mel silvestre, enquanto tá todo mundo tá bebendo vinho, tá comendo das iguarias. É essa postura que é necessária para viver algo grande de Deus para sua vida. E depois fala assim, ó, ele ordenou, ele abençoou, e junto veio uma ordenança, veio uma responsabilidade. Toda a bênção do Pai para a nossa vida, ela veio acompanhada de uma responsabilidade, de uma postura que é necessário nós tomarmos. Então começa já a pensar. Você é abençoado. Não duvida disso. O seu ministério, ele já foi programado para crescer, para ser uma bênção. Em Deus existem coisas lindas que vocês vão alcançar. O desejo de Deus é que o seu ministério, quando estiver tocando, alcance vidas. O desejo de Deus é quando o seu ministério estiver dançando, alcance vidas. É que no momento das ministrações haja cura. É que no momento das ministrações haja libertação. É que no momento das ministrações pessoas vão reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador. O desejo de Deus é isso. É essa bênção de Deus que já foi estabelecida sobre o ministério de vocês. Mas eu quero que vocês parem para poder analisar e vejam que para vocês alcançarem essa bênção tem uma ordenança de Deus. Tem uma condição de Deus, que é a questão de vocês hoje estarem vivendo uma vida santa, de separação com esse mundo. E uma vida também hoje irrepreensível diante de Deus. Antes de nós irmos para as outras aulas do workshop, que vai ter também coisas bem legais assim que nós separamos para vocês. Esse workshop está tremendo demais. Todo o conteúdo que a gente tem separado também as questões, as dinâmicas que nós vamos fazer com vocês, está tudo lindo, gente, de verdade. Mas antes de vocês irem para as próximas partes, eu preciso tratar vocês. A gente precisa ter esse momentinho aqui junto. Quero que vocês reflitam e vejam. Para poder pensar aí agora no seu lugar. Uau, eu já fui abençoado por Deus. Deus, ele já me abençoou, já decretou que eu não vou precisar viver uma vida de medos, eu não vou precisar viver uma vida de inconstância, eu não vou precisar viver uma vida de desânimo, nada disso, porque já existe a bênção de Deus sobre a minha vida, mas para que o medo não me domine, mas para que a inconstância não me domine, mas para que o desânimo não me domine, mas para que as dúvidas não me dominem, é necessário eu ter uma postura diante de Deus, para eu estar vivendo isso. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, a mesma bênção que o Pai liberou sobre um filho. Te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. É lindo demais isso, gente, porque tudo aquilo que Deus ele faz na nossa vida, Ele sempre vai fazer pensando em benefício do outro. Como assim, pensando em benefício do outro? O reino de Deus, por mais que a salvação ela seja individual e intransferível, o reino de Deus ele não é individualista. Então vai haver momentos na sua vida que você vai passar por algo, que você vai pensar assim, meu Deus está tratando o meu íntimo. Olha que prova que eu estou passando, eu estou aprendendo a ser mais paciente. Olha que prova que eu estou passando, eu estou aprendendo a confiar mais em Deus. Mas tudo isso que você está passando em Deus, que Ele está te ensinando algo, vai ser para que amanhã você venha passar esse algo que você aprendeu para o teu próximo. O reino de Deus ele não é individualista. Tudo aquilo que você vai passar, que você vai experimentar, aquilo que você vai ter de experiência para com Deus, vai ser aquilo que você amanhã vai estar passando para uma outra pessoa. O desejo de Deus é que o seu ministério seja assim, muito abençoado, frutifique demais e multiplique também. Aquilo que Deus deu para o ministério de vocês é para que alcance vidas e para que assim no momento que alcançar vidas, que essas vidas sejam tocadas com tanta verdade, com tanta
tanto poder de Deus que vai gerar dentro delas o desejo delas crescerem e alcançarem mais vidas e mais vidas. Então, gente, eu quero deixar um deverzinho para vocês. Eu quero que vocês reflitam hoje. Nós sabemos que o ministério, ele é constituído por pessoas diferentes. Mas eu quero que vocês parem para poder pensar agora primeiro falando individualmente. Por mais que o ministério seja a junção de pessoas para estarem ali em serviço, servindo, antes de vocês irem pro trabalho de casa, que você, todo mundo juntinho, eu quero pessoalmente agora, cada um. O dever de casa vai ser o seguinte: você vai pegar um papel e uma folha e você vai começar a escrever qual a intenção hoje de você fazer parte do Ministério de Dança. O porquê que você faz parte de um ministério de dança, de louvor, de teatro, seja qual o ministério que for. Por que você faz parte desse ministério? E eu quero que você escreva a sua intenção, o porquê. Por que eu faço parte desse ministério? O que acontece com a minha vida eu fazendo parte desse ministério? Escreve isso pessoalmente falando. Foi esse primeiro deverzinho de casa? Então pegou o papelzinho e caneta. Por que eu faço parte hoje do ministério tal, tal, tal? E ali você vai começar a escrever todas as suas intenções. E depois, agora, depois de ter escrito o seu, você vai ler, vai colocar tudo aquilo ali diante de Deus, vai rever as suas intenções, lembrando que a gente teve dois momentos em que a gente vê na Bíblia o Espírito Santo descendo quando havia uma reunião de pessoas. Quando a gente vai lá na Torre de Babel, a gente vê que o povo, ele era um só. Sendo que por mais que ele fosse um só, ele tinha uma intenção, era o quê? Vamos fazer uma torre que alcance os céus e que o nosso nome, através dessa torre, se torne famoso entre as outras cidades. Então a intenção deles era ganhar fama. O que aconteceu? Deus viu que a intenção do povo era aquela de ser famoso. Mas Deus também viu que eles juntos seriam capazes de alcançar aquilo que eles queriam. Então, o que foi que Deus fez? Falou, desçamos e confundamos. Ali houve a descida, desceu Deus. Quando falou desçamos, eu creio que foi ali em conjunto. Foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo, desceu. Fez tudo aquilo que foi necessário, mas eles retornaram, eles não habitaram no meio. Por quê? Porque a intenção era do povo ser famoso. A intenção ia contra a santidade de Deus. A intenção ia contra o caráter de Deus, aquilo que Deus tinha para o povo. Será que quando a gente vai lá em Atos 2, o povo estava vivendo em obediência a Deus? Porque a palavra que eles receberam foi: ficar em Jerusalém até que do alto vos sobrevenha poder. E eles eram um só. Assim como houve uma reunião e o povo era um só, mas para ser famoso lá no início, lá em Gênesis, agora o povo aqui, lá em Atos, eles eram um só pensamento, eles tinham também um só motivo, sendo que a intenção deles não era ter um nome famoso, a intenção deles era viver uma vida de obediência a Deus. E o que a gente vê acontecendo? O Espírito Santo de Deus descendo, se manifestando e a partir dali passando a habitar no meio do povo. Então, eu quero que vocês, após escreverem o porquê você individualmente faz parte do Ministério de Dança, eu quero que até a próxima aula do workshop, eu quero que vocês se reúnam com o Ministério, seja de louvor, de teatro, de dança, não sei. Vocês vão se reunir com o Ministério de vocês e vocês vão escrever o que nós desejamos alcançar em Deus, o que nós queremos que o nosso ministério alcance em Deus e qual a intenção do nosso ministério. Eu quero que vocês escrevam tudo isso numa folha. E após esse momento, vocês vão fazer um bate-papo entre vocês. E vocês vão pensar juntos, todos juntos, quais são as posturas necessárias para vocês se apossarem dessa bênção de Deus que já está separada para a vida de vocês. Posso contar com vocês? Mas é trabalho de casa mesmo, hein? Então, individualmente, terminou agora o vídeo, já pega e já faz. Por que eu faço parte do Ministério de Dança? Por que eu faço parte do Ministério de Louvor, de Teatro, seja lá qual for? Por que eu faço parte desse ministério? E depois, como grupo, eu quero que vocês se reúnam antes da segunda aula do workshop, gente. Então, vou contar com vocês para que tudo ocorra direitinho. Como a gente foi planejando aqui, que eu creio que vai ser tremendo demais aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Então, se reuniu com o seu ministério, qual a nossa intenção? E o que nós queremos alcançar em Deus com o nosso ministério? Faz um bate-papo bem legal com o seu ministério, também dali já tira a postura necessária, que vai ser necessário vocês tomarem, vocês terem, para vocês se apossarem de toda essa bênção de Deus para a vida de vocês. Olha que lindo, que profético. Esse segundo workshop estava acontecendo no último mês do ano de 2019. Mas sabe por quê?
porque você vai entrar, isso pessoalmente falando e também entrando assim, em questão do seu ministério, você vai entrar no ano de 2020 com uma postura diferenciada, não deixando mais perder nenhuma bênção de Deus para a sua vida. Amém? Então já faz aí o trabalhinho de casa. Deus abençoe vocês. Um beijo e até a segunda aula. Eu vou esperar vocês aqui, hein? Até a segunda aula que vai ser, vamos dar um spoilerzinho? Vai ser teórica, mas prática também. E vai ter mais um trabalhinho de casa. Na verdade, vai ser um desafio para vocês. Mas faz esse trabalhinho de casa. Deus abençoe vocês e até a nossa segunda aula. Eu sou amado por ti, isso é tudo que me importa. Tua presença é o que me conforta. Eu sou amado por ti, e não há nada mais que me apavore. Tua presença que me faz mais forte. E eu me sinto tão querido quando dizes que sou filho. Vem, me abraça, quero só te ouvir dizer, só te ouvir dizer. Não culpe a Deus pelo seu insucesso. O que cabe a Ele fazer, Ele já fez. Ele já liberou as bênçãos dEle sobre a sua vida. Muitas das vezes o culpado é você, que não tomou a postura necessária para alcançar aquilo que Ele tem para você.